Mais um exercício bem interessante sobre escalas termométricas arbitrárias. Na aula passada resolvemos uma questão bem parecida e podemos usar a mesma lógica aqui. Esse tipo de exercício é muito interessante para a gente fortalecer a nossa base conceitual e abstrair o nosso pensamento para formas de resolver o exercício sem precisar ter decorado alguma coisa, e sim simplesmente usar aí o nosso poder de pensar em resolver problemas. Então bora lá? Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. Essa é a nossa quinta aula resolvendo a coleção Os Fundamentos da Física, volume 2. Estamos no capítulo de escalas termométricas, capítulo inicial. Se você tem interesse em mais aulas assim, né, já temos 4 aulas para trás, recomendo muito você assistir. Eu expliquei de onde veio as escalas termométricas, já fizemos exercícios parecidos com esse e no futuro vamos ter muito mais exercícios, inclusive mais avançados, sobre os vários temas relacionados aí à termometria e termodinâmica. Então, se for do seu interesse, se inscreva no canal e vamos lá resolver esse exercício. Aqui vamos seguir a mesma lógica que usamos na aula passada, que é montar uma escala arbitrária. Agora estamos no contexto aqui que ele passou pra gente da temperatura em graus Celsius, olha. Aí o que ele fala? Que como o termômetro está defeituoso, em vez de marcar 0 graus, no ponto de gelo da água, ó, ele está marcando menos 0,3 graus. E onde ele deveria estar marcando 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, ele está marcando 100,2. Então, o que vamos fazer é criar essas diferentes escalas e relacionar elas. Então, a gente tem a escala em graus Celsius. O ideal, como a gente viu, olha, tem o ponto fixo de ebulição ou de vapor da água, que é de 100 graus Celsius, a pressão atmosférica. Isso é muito importante, tá? Lembra que eu falei que a temperatura varia com a pressão também? E ele sabe disso, e por isso que ele falou aqui, ó, sob pressão normal, ou seja, a pressão natural que a gente já usa, a pressão de 1 atm, de uma atmosférica. Ele não quis complicar pra gente. Então, em uma pressão atmosférica, a 100 graus Celsius, o ponto da água de ebulição. Então, a água vira vapor, e aqui a 0 graus Celsius temos o ponto de gelo da água, ou ponto de fusão, que é o outro ponto fixo da nossa escala. Precisamos agora, então, criar essa escala arbitrária que ele deu pra gente, olha. Nessa nova escala, ele passou pra gente que o ponto de ebulição, o ponto que a água vira vapor, é 100,2. Não tem unidade, vamos usar aqui, ó, x. E o ponto de fusão do gelo, em vez de ser 0 graus, é de menos 0,3. Uma dica que ele queria que a gente fizesse isso, né? Ele literalmente falou aqui no exercício, ó, admita que o termômetro defeituoso cria uma nova escala, que foi o que a gente acabou de fazer. Agora precisamos pensar numa forma de relacionar essas duas escalas. Ele quer, ó, determinar qual é a única indicação correta desse termômetro, ou seja, ele está falando que tem um único valor, vamos fingir que é esse aqui, ó, que corresponde a escala original, ou seja, um único valor que a gente vai achar aqui, ó, que é de fato real ali na escala do grau Celsius. Ou seja, não é um valor que está com defeito. Agora que temos a construção e a relação das escalas, podemos aplicar o nosso famoso amigo Teorema de Thales. Lembra, temos uma proporção entre toda a nossa reta da escala, ou seja, 100 menos 0 é igual a essa outra proporção aqui da reta vermelha, que seria 0,2, né? 100, 0,2 menos o menos 0,3. E temos a outra relação de proporcionalidade, que é esse outro intervalinho aqui, ó, de x a 0 e de x a 0 menos 3. Então, tudo isso da escala Celsius, x menos 0 e x menos 0,3. Então, agora vamos simplificar tudo isso. Fica 0 menos 0, 100 menos 0 é só 100, x menos 0 é x. E esses dois sinais aqui estão multiplicando, né? Então, menos com menos dá mais. Aqui embaixo também, ó. Então, 100,2 mais 0,3 é a mesma coisa que 100,5. E aqui não dá para fazer nada, né? Só fica x mais
0,3. Vamos passar essa continha aqui para baixo. Fazemos a multiplicação em cruz agora. Então fica 100 vezes x mais 0,3, isso é igual a x vezes 100,5. Vamos fazer a distributiva aqui, ó, para a gente conseguir isolar o x depois. Então fica 100 vezes x, que é 100x, mais 100 vezes 0,3. Podemos usar aquela estratégia, né? Como se a gente tirasse um zero aqui e tirasse o zero e a vírgula aqui. E aí fica só 3 vezes 10, que é 30. Mas você pode fazer da forma que preferir. Movendo a vírgula para a direita 2 vezes, por exemplo, também é uma tática boa. Então tudo isso é igual a 100,5 x. Eu claramente tenho um problema de falar números com vírgula. Desculpa. Agora a gente junta, ó, tudo que tem x. Ó, eu vou manter o 100,5, só estou escrevendo ele na esquerda agora, né? E vou passar esse 100x para lá. Como ele está positivo aqui, ele vai para lá negativo. Então fica 100,5x menos 100x, tudo isso igual a 30. Aí 100,5 menos 100 dá 0,5x é igual a 30. Agora basta isolar o x, o 0,5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Sabia disso? Porque, olha, o que é meio? Podemos reescrever o meio como 1 sobre 2, não é? Aí agora temos uma divisão de fração, que a gente faz como? Repete a primeira, que no caso é o 30, vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre 2, então o inverso é 2 sobre 1. E aí fica 2 vezes 30, que dá 60, na unidade que a gente não sabe, que vamos criar agora. 60 graus x. E essa é a nossa resposta. Ou seja, nesse termômetro defeituoso, 60 graus x é o único que, na verdade, é 60 graus Celsius. Então podemos até tirar o x daqui. Na verdade, ó, aqui é 60 graus Celsius. É o único valor que é verdadeiro no nosso termômetro defeituoso. E aí, fez sentido? Espero que sim. Se ficou confusa alguma parte, é porque você provavelmente não assistiu às aulas passadas, né? Eu não consigo ficar repetindo a base teórica em todas as aulas. Ficaria muito chato para quem acompanha o canal com frequência e também para mim. Então eu preciso que você vá lá e assista às aulas desde o comecinho, para entender o teorema de Tales, a proporção, como que as escalas foram criadas. Aí daqui para frente as coisas vão ficar muito mais simples para ti. Pode me cobrar. Se eu te ajudei de alguma forma, se inscreva no canal, considere compartilhar com seus amiguinhos e bons estudos. Te vejo na próxima aula.